para todos que estão aqui presentes e também aos que irão assistir isso por todo o Brasil, no dia 1º de abril, o escritório do deputado André Fernandes foi veementemente atacado. Eles fizeram um boneco do André Fernandes, atearam fogo. Inclusive, quando o André postou isso nas redes sociais, o Instagram considerou isso conteúdo sensível e você tem que clicar para poder acessar. Porque após ter ficado o boneco dele em cinzas, ficou como literalmente alguém tivesse morrido ali no chão. E eles colocaram golpistas e inclusive se vangloriaram de ter feito isso com o deputado André Fernandes. Mas é óbvio que todos nós acreditamos que nós rechaçamos isso. O que eu quero levantar o ponto aqui é com relação à narrativa que é criada quando tem esse tipo de ato e como a esquerda, ela se utiliza de uma defesa da democracia quando lhe convém. E explico por quê. Eu estive no mês retrasado e semana passada com uma pessoa que é dita como golpista, como terrorista, mas que ela tem CPF. Ela tem um filho autista. Esta pessoa ela foi condenada a 16 anos. Só para vocês terem ideia, nós temos pessoas aqui no Brasil corruptos que foram os mentores aí do maior esquema de corrupção que o Brasil já viu, que é o Mensalão, que foram condenados a 12 anos e logo após o STJ reduziu sua pena para 8 anos. Ou seja, aos olhos da esquerda, quem roubou bilhões de reais das estatais, desviou dinheiro para ir para educação, para hospital, para saneamento básico, ele é menos terrorista, menos criminoso do que alguém que fez baderna. E de fato é baderna. E eu condeno essa baderna. Eu jamais irei defender quem depredou patrimônio público, quem, por exemplo, ateou fogo, quem veio aqui, mesmo que seja num sentimento de manada, isso está errado. Afinal de contas, você é responsável pelas suas atitudes. Mas nós precisamos ter a proporcionalidade e, inclusive, a ampla defesa, o direito de você, de fato, se defender. Os advogados, durante muito tempo, e alguns até hoje, não têm acesso aos autos, não têm acesso ao processo. E como que se é tão desproporcional de que essas pessoas estão sendo condenadas a 16 anos, elas são pessoas comuns. Não deveria o foro delas ser, por exemplo, o STF. Por que que isso está acontecendo? Porque há claramente hoje no Brasil, e eu falo isso aqui com pesar, de que há uma clara revanchismo judicial contra pessoas que se alinham ideologicamente ao Bolsonaro. Nós temos hoje no Brasil vivendo uma anormalidade. Eu pergunto aos senhores, todos estão presentes aqui, e o Brasil, qual corrupto hoje está na cadeia? Sérgio Cabral, ele foi condenado a 400 anos. Sabe onde ele está? Nas ruas do Rio de Janeiro fazendo campanha, provavelmente para governador do Rio. E olha que se continuar do jeito que está, vira, porque até então uma pessoa que estava no presídio há pouco tempo virou presidente. Então o precedente já tem. O que eu quero chamar a atenção aqui de todos é... Pela ordem, como que nós... presidente. O que, deputada Alice? Estou fazendo a defesa. Ele é o Sim, presidente vai lá, da pode fazer. Qual a ordem? Qual seria o artigo? Até de apelar ao presidente dessa comissão, que pediu para usar o tempo de liderança, ao fazer isto, o tipo de discurso que está fazendo, sem discutir. Vossa Excelência, qual a questão de ordem? Porque ele está... Escreveu o artigo. Está no tempo de liderança dele, ele se inscreveu, então está defendendo. Ok, a senhora é a próxima, inclusive. Só liberar, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Para poder fazer a defesa do André Fernandes, eu simplesmente não preciso falar somente do aspecto do André Fernandes, eu preciso contextualizar. E é isso que eu estou fazendo aqui, contextualizando o porquê a defesa do deputado André Fernandes. E me impressiona que quando você não é contra o mal, você coopera com ele. Então, muito me espanta quando a esquerda ela não consegue denunciar o mal. Eu já vi aqui em diversos momentos aqui dessa casa, ministros de Estado não conseguir denunciar o mal que eu acredito que acontece, por exemplo, na Venezuela. É só colocar assim no YouTube, para quem está assistindo, coloca assim, ó, tanque de guerra Venezuela. Você vai ver literalmente tanques de guerra passando sobre civis na Venezuela. Inclusive a própria ONU, que tanto eles utilizam para poder dizer que é uma verdade infindável de uma organização, já condenou os atos tanto da Venezuela quanto da Nicarágua. Então eu deixo aqui mais uma vez a minha solidariedade ao senhor André Fernandes e deixar aqui evidente, claro, cristalino, de que nós estamos vivendo de fato uma cegueira ideológica, onde por conta de A defender A e B defender B, nós não conseguimos atacar o mal. Saibam que aquilo que nós precisamos como representantes do povo fazer é termos coerência. Coerência quando um errar, falar que errou. Eu nunca defendi nenhuma pessoa que depredou o patrimônio público aqui nesse Congresso. Vocês nunca irão me ver ir a vias de fato de agressão. Se algum dia eu falei palavrão na minha vida, se foi filmado, eu peço desculpas. Mas não me recordo. Tanto aqui nessa casa ou com nenhum colega. O que acontece hoje é que existe, digamos, uma régua, que eles colocam, a régua de 30 centímetros, eles colocam que o 15 já não é mais o meio. Que o meio é o 2 centímetros, ou seja, qualquer coisa que estiver no 10, no 20, vira muito extremo. Então, quando, por exemplo, você defende
a legalidade do processo, para que pessoas como as pessoas do dia 8 não sejam taxadas de terrorismo e tenham penas aplicadas a elas exorbitantes, que ultrapassam da normalidade nossa jurídica, isso se chama extremismo. Eu não acredito que isso seja extremismo. Eu acredito, de fato, que as pessoas precisam pagar, inclusive uma pessoa pagou, com a própria vida. Isso aqui não é uma opinião minha. Se a maior instância do Ministério Público, que é a PGR, deu o parecer favorável para a soltura do Clezão, isso não foi feito. E por 2 meses isso foi ignorado. Sabe qual foi o fim do Clezão? A morte. E eu estive no velório dele. Lhes pergunto. Eu sei que quando... Aquilo que Hannah Arendt fala, né? Que é a banalidade do mal. Você passa na rua um dia, você vê um morador de rua, você se assusta. Deputado Gilberto, como é possível ter uma pessoa morando na rua, deputado Ottoni? Isso é muito mal, isso é ruim. Essa pessoa precisa ter dignidade. Só que no segundo dia, você acha não tão anormal. Passa-se uma semana, um mês, um ano, e pessoas morando em situação de rua passam a ser normal. Afinal de contas, a continuidade do mal faz parecer que não tem problema. É exatamente isso que está acontecendo. E digo mais, esta pessoa que eu visitei semana passada, ela é uma mãe de família que não tem uma linha em sua ficha criminal. E eu estou para te falar para vocês, eu não quero ter que usar a tribuna dessa casa para poder anunciar mais uma morte. E quem é o responsável? Quem será responsabilizado por um autista e um morador de rua ter ficado preso 8 meses dentro da cadeia e agora foi solto por um erro jurídico? Ele será indenizado? Alguém irá defendê-lo? Os direitos humanos se colocará por ele? Ou seja, é necessário, ao defender o deputado André Fernandes, mostrar todo o contexto anterior de explicar o porquê eles não serão favoráveis a pedir, não para que puna, porque o nosso papel não é isso, aqui não é uma comissão parlamentar de inquérito, mas pedir meramente, senhores, para quem talvez aqui não está entendendo, é solicitar à Procuradoria-Geral da República que apure possíveis crimes. Ou seja, não somos competentes para tal. PGR, veja se há algum crime. Se houver, a PGR irá dizer. E eu defendo este instrumento aqui nesta comissão. Acho válido, acho que é o nosso papel como devidos representantes. E por fim dizer que, se Levante Popular não é terrorista pelo que eles fizeram, vocês também têm que anistiar os outros demais. O que eu digo é, ambos para mim são baderneiros, olha só. Isso chama-se coerência. Ambos para mim são baderneiros. Ambos para mim passaram do ponto na defesa das suas ideias. Isso é ser coerente. Não é ser coerente defender um lado simplesmente a qualquer custo. A minha coerência vai, condeno o Levante Popular, condeno as pessoas também que depredaram aqui, condeno qualquer um que faça o mesmo. Agora, sabe o que aconteceu? Tem muita gente nova aqui, estudantes novos aqui, talvez vocês não lembrem. Mas os Black Blocs, lá em São Paulo, e aqui também, quebraram, depedraram, quebraram o Ministério da Educação. E sabe o que aconteceu agora recente, senhores? Em 2019? Foram absolvidos por faltas de provas. Nós não estamos vivendo uma normalidade. Toda a minha solidariedade ao deputado André Fernandes, e a coerência precisa prevalecer e a hipocrisia, quando necessário, será exposta. Obrigado a todos.